Olá, girassóis, tudo bem? Como vocês estão? Bom, eu espero que vocês estejam bem. Mas se não estiver bem, tenha fé, porque tudo vai ficar bem, ok? Bom, me pediram aqui um assunto polêmico: homossexualismo. O que eu vejo nisso? Como aqui é um bate-papo, o que eu vejo? Eu vejo um grande apontar de dedo em relação a isso. Pessoas sendo apontadas, humilhadas, sem a mínima compaixão, sabe? Sem o mínimo amor. Vou ser sincera para vocês, não acredito, tá? É uma opinião minha. Dentro de tudo que eu já estudei, eu não acredito que isso é uma escolha. A pessoa escolheu ser assim, não. Por exemplo, eu sou negra, minha mistura de japonês com negro, né? Nossa miscigenação. Eu não escolhi ser assim, mas eu sou assim, negra, do olho puxado, me amo do jeito que eu sou, mas eu não escolhi ser assim. Entende? Se você é branco, você não escolheu ser assim. Se você é loiro, você não escolheu ser assim. Você é assim. Então o que acontece? Eu vejo assim um grande apontar de dedo às vezes, né, de pessoas. Ah, porque fulano é safado, porque Deus fez macho e fêmea, Deus fez macho e fêmea e ponto e fim de papo. Olha, nós não podemos radicalizar as coisas. Não podemos. Existe uma síndrome de Klinefelter. Essa síndrome, a pessoa é o do homem, né? É o homem, só o homem que tem essa síndrome. Ao invés de ter 46 cromossomos, ele vai ter 48, 49. Só que nos cromossomos sexuais, ele vai ter X, X, Y. Ao invés de ter XY, que seria o correto, né, para o homem ter, ele vai ter X, X, Y. Ou X, 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 Y. O que vai acontecer com esse homem? Esse homem, ele vai ter testículos pequenos, não vai desenvolver os testículos, o pênis pequeno. Se o testículo não é desenvolvido, logo ele não vai ter produção de testosterona. Se ele não tem produção de testosterona, logo ele vai ser infértil. Se ele não tem produção de testosterona, logo ele vai ter seios grandes. Se ele não tem produção de testosterona, logo ele vai ter um rosto mais delicado, como a mulher. Ele vai ter uma voz feminina. Ele vai ter pouquíssimos pelos pubianos. Ou seja, vai ter quadril largo, vai ter bumbum grande, vai ter peito, vai ter uma voz feminina. Entende? E aí, como fica esse julgamento que é tudo safado, que Deus fez macho e fêmea, que ele está errado, que vai para o inferno? Olha, eu nunca vi na Bíblia Jesus fazendo isso.
falando assim dos homossexuais. Nunca vi. O que Jesus falou sobre isso? No livro do Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, nós vamos ler assim, ó. Mateus 19, versículo 12. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens. Só que o versículo 11 está escrito assim, ó. No 10 está escrito, ó, disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar, né? Tá falando sobre casamento. Aí vem o 11 que fala assim, ele porém lhe disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aquele a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, recebam. Nem todos podem receber esta palavra. É por isso que na Bíblia diz que a igreja precisa ter doutores. A igreja precisa ter doutores. Por quê? Um homossexual que foi abusado e pegou o vício do homossexualismo por um abuso, ele tem traumas. Ele tem traumas. Ele precisa tratar os traumas. O que nasceu assim com problemas de cromossomos, com problema genético, ele precisa ser amado e compreendido. Jesus nos mandou ensinar a palavra, a luz, o amor, a comunhão. E o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. E como eu disse num dos vídeos, nós temos que nos preocupar com o que está dentro de nós. A salvação ela é individual. Cada um deve se analisar e pedir a Deus que trabalhe dentro de si. Entende? O perigo de julgar as pessoas. Uma pessoa que tem um problema genético ser chamada de safado. Deus fez homem, macho e fêmea, Deus. Vamos fazer o que Deus manda? Quando o apóstolo Paulo ele fala de homens que queriam se vestir como mulher, há homens que queriam se vestir como mulher. Ele falou, ó, começa a se portar assim, assim, assim. Ele foi e disciplinou. Só que ele disciplinou a igreja que Deus colocou na mão dele. Cada líder com seu rebanho, cada pastor com seu rebanho. E ali tem que ter doutores para poder ajudar nessas questões. Deixa o julgamento para Deus e vamos fazer o nosso papel. O nosso papel é amar, o nosso papel é abraçar. O nosso papel é dizer que Cristo tem remédio para as suas feridas, para as suas dores, para as suas lágrimas. Ele quem salva, é Ele quem liberta, é Ele quem restaura, quem renova. Vamos parar de julgar as pessoas, porque podemos ser muito injusto. Muito injusto. Então, há uns, como Jesus falou, já nasceram do ventre da mãe. Outros se castraram pelo Evangelho.
Então deixa a pessoa que vai escolher o que ela quer fazer da vida dela ali, é ela e Deus. É ela e Deus e o líder dela, o líder que ela escolher. Nós temos a obrigação de pregar o amor. É porque as pessoas não confiam no Espírito Santo. Acham que o Espírito Santo é tão pequeno que bota o Espírito Santo como nada. Quando nós vemos Atos 15, houve uma conversa que os discípulos, né, alguns eles queriam impor a lei para os gentios. Quem são os gentios? Gentios eram aqueles que adoravam outros deuses, que não tinham, né, o batismo ainda. Os gentios, eles não eram judeus. E eles queriam impor a lei judaica para os gentios. E os outros discípulos, Pedro, Paulo, eles fizeram uma reunião e falaram assim: não vamos impor a eles um fardo que nem nós conseguimos carregar. Em Atos 15 está escrito: não perturbem as pessoas que aceitam a Cristo. Não perturbem. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu tirarei vosso jugo, te porei o meu que é leve, e acharei descanso para as vossas almas. Se preocupe com uma coisa: amar o próximo e pregar o Evangelho de Cristo. Deixa Deus trabalhar. Se você acha que a pessoa está errada, ore por ela. Porque o Espírito Santo tem poder. Mas a língua, o apontar, o julgamento, pode matar muitas pessoas, é o que tem acontecido. Muitas pessoas estão com raiva de cristão, com raiva de crente. Por causa da língua, do apontamento, do julgamento. Está insuportável para muita gente. Antigamente você chamava uma pessoa para ir para a igreja e a pessoa, nossa, o cristão era super respeitado. Hoje em dia, as pessoas estão correndo de crente por causa da língua. Entenda uma coisa: o Espírito Santo, ele tem poder para convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Deixa Deus trabalhar em cada um. Seja o que for de errado que você achar na pessoa, não importa. O que você achou de errado na pessoa? Se a pessoa é seu irmão na fé, você pode conversar com ele. Você ajuda o seu irmão na dificuldade que ele tiver. Porque a Bíblia fala que um irmão, ele vai ajudar o outro, auxiliar o outro. Agora não é sair por aí apontando as pessoas, falando das pessoas e julgando as pessoas, dizendo que todo mundo vai para o inferno. Não. Isso não é evangelho. Não é. Isso é fofoca, é julgamento, é feio. Jesus, ele morreu, ele pagou um preço muito alto por uma vida. Preço de sangue. Cada alma para Deus é muito preciosa. Muito cuidado com o julgamento. Muito cuidado. Você imagina a pessoa que tem essa síndrome de Klinefelter. Você chega para uma pessoa dessa e fala: ah, você é safado, você é homem. Não é, gente. Como que você vai deixar o coração dessa pessoa? Como que você vai deixar a mente dessa pessoa? Porque essas pessoas já têm um atraso na mentalidade. Né? Quem tem essa síndrome tem esse atraso na mentalidade. Né? Não é que ela tem, né, o retardado não, mas elas têm assim
um atraso devido a essa genética, né? Então, assim, eles têm um pouquinho de dificuldade no entendimento. Cuidado como você pode falar com as pessoas. Ponha-se no lugar delas. Antes de apontar, antes de julgar, ponha-se no lugar das pessoas. O evangelho que Jesus deixou é suficiente para convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. No mais, a pessoa escolheu aceitar a Cristo, deixa que o líder dela vai fazer o que tiver que fazer, vai conversar, vai avaliar. Os médicos da igreja vão aconselhar dentro da realidade. Dentro da realidade. Porque uma pessoa que tem essa síndrome, ela precisa lidar dentro de uma religião com pessoas que entendam do que se passa com ela. E não de pessoas que não entendem de nada achar que é dono da verdade. Não somos donos da verdade. Se estudarmos 500 anos, não vamos aprender tudo. Mas o Espírito Santo é o dono da sabedoria. Nós temos que ter mais temor de Deus. O que está faltando no cristão é ter mais temor de Deus, temor a Deus, e entender que cada um tem o direito de fazer suas escolhas. E dentro dessas escolhas, se a pessoa optou por servir a Deus, o Espírito Santo vai convencê-la. Esse é um assunto dela, de um líder responsável que sabe que a igreja tem a obrigação de ter doutores dentro da igreja, para não tratar essas pessoas com falta de respeito e falta de responsabilidade. Porque foi com tantas agressões e pedras que tacaram que virou essa guerra. Porque eu me lembro muito bem que você chamava o homossexual para ir na igreja, ele era muito bem recebido. E sempre que ele precisava, ele voltava na igreja, sempre ia lá para ouvir uma palavra. E depois virou uma guerra. Deus está se agradando disso? Aí a pessoa quer justificar dizendo que a luz não combina com as trevas? Não. Para quem está nas trevas, seja qual for as trevas, a luz tem que ser a esperança. O Evangelho é a porta de esperança para todos os seres humanos. Jesus Cristo é a porta das ovelhas. Se a pessoa não está encontrando na igreja uma porta de esperança, o erro não está no pecador, está em quem está pregando o Evangelho para essas pessoas. Porque nós vemos muitos pregadores bons, abençoados por Deus, muito usados por Deus. Mas vemos também muitos que estão só para derrubar os outros. Então nós temos que escolher ser aqueles que vai levar a luz e o amor para essas pessoas. E confiar. E confiar que mesmo Deus que ama você, ama o homossexual, a prostituta, ama o negro, o branco, o rico, o pobre. Deus não faz acepção de pessoas. Então vamos ajudar mais, nos importar mais com o ser humano e deixar o julgamento para Deus. Porque para cada igreja tem seu ministério para cuidar das suas ovelhas. Deus te chamou para ser luz e pregar o evangelho da paz. Bem-aventurado são aqueles que pregam as boas novas de salvação. Jesus veio para salvar todo aquele que está perdido, que está triste, sem esperança.
Jesus te ama, nos ama, independente do seu pecado, independente de qualquer coisa. Por mais que digam que você não presta ou vai para o inferno por esse ou aquele pecado, o sangue de Cristo, ele te purifica. A escolha é de cada um. A escolha é de cada um. E vamos pagar o preço por cada pessoa que, com o nosso apontar de dedo, jogarmos lá fora. Jesus, ele foi julgado. Como é que pode? Essa mulher está em pecado. Você não vai fazer? Né? Pela lei de Moisés, nós devemos apedrejá-la. Jesus, o que Jesus falou? Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí, o que a mulher falou? A mulher olhou, né? Ela estava esperando, contando com a morte. Aí Jesus pega e fala, ué, cadê teus acusadores? Ninguém te acusou? Não. Ele falou, nem eu te acuso. Vai e não peques mais. Nem eu te acuso. Agora, se ela quisesse voltar a continuar pecando, era uma escolha dela. Direito dela. Mas o próprio Cristo, ele falou, nem eu te acuso, vai e não peques mais. Porque ele não veio como juiz, ele veio como advogado, ele veio salvar, ele não veio condenar. A condenação é para o juízo. Jesus, ele veio nos salvar, nos libertar, nos amar. O Espírito Santo de Deus, ele tem um poder tão grande que ele trabalha em cada um de uma forma. Em cada um ele trabalha de uma forma, trabalha de um jeito. Ele só não trabalha em quem não abre o coração. A pessoa que não escolhe, não aceita deixar ele trabalhar, ele entrar, ele modificar, nós temos que melhorar e mudar a cada dia. Mas basta ter consciência disso. É abrir o coração e deixar Deus trabalhar. E quando Deus trabalha, quando Deus realmente trabalhar no teu coração, você vai entender que esse julgamento, esse apontar de dedo, só vai levar para o buraco. Porque aqui se faz, aqui se paga. Você julga, você vai ser julgado. Daqui a pouco você atrai para cima de você um pecado pior. Ou para dentro da sua casa. Porque tudo que você planta, você colhe. Você julga os outros, daqui a pouco aquilo está vindo sobre você com uma energia pior. Pior. Porque o julgamento, ele não é de Deus. Ele é negativo. Ele é negativo. Agora, você instruir a pessoa é uma coisa. Nós temos que saber a diferença do que é instrução e do que é julgamento. A pessoa que está na igreja, se você for cumprir dentro da palavra que a Bíblia fala que nós devemos admoestar uns aos outros, ela não aceita. Ah, quer falar do meu pecado? Ela não aceita, sendo que ela escolheu aquilo. Mas ela quer impor para quem não escolheu aquilo que ela pode falar do pecado daquela pessoa. Não pode. A Bíblia é para quem escolheu ser crente. O Evangelho é para quem escolheu ser crente. E quem está no mundo, você tem que pregar o amor. Essa é a função do cristão. Pregar Jesus, a salvação. O resto é com o Espírito Santo e com o líder de cada igreja. A responsabilidade da liderança de cada igreja. Mais amor, menos julgamento, por favor. Ok? E aí?
Vocês gostaram? Se vocês gostaram, clica aí no gostei, né? Ative o sininho e escreve aí que tipo de assunto você quer ouvir, sobre o que você quer que eu fale aqui. Fala aí, meu girassol. Eu ainda vou fazer um cenário aqui com girassol, porque eu tô começando. Ainda vou arrumar um cenário legal, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Um beijão e fiquem com Deus.